Olá, seja bem-vindo ao meu canal. Aqui eu conto histórias que nunca deveriam ser contadas. E você também pode mandar a sua história para eu contar aqui. E aqui eu conto histórias reais, fictícias, creepypastas, histórias que aconteceu comigo, com pessoas que eu conheço, e até histórias criadas por mim e por meus conhecidos. E você pode mandar a sua história aqui no e-mail da descrição, que eu vou deixar aqui no vídeo. Então, vamos para a história. A última porta do quarto. Era uma noite de chuva forte. Lá fora, o vento uivava como quem pede ajuda. E eu estava sozinha na casa que tinha sido da minha avó. O mesmo quarto que havíamos decorado com tanto carinho, com paredes claras, cortinas de renda e prateleiras cheias de boneca. Eu tinha acabado de me mudar para lá. E cada canto trazia uma sensação estranha, como se algo estivesse esperando por mim. Lembrei que, dias antes, tinha encontrado uma chave antiga de metal enferrujada dentro de uma das gavetas. Ela tinha um formato diferente e eu não sabia para qual porta servia. Naquela noite, enquanto arrumava minhas roupas, vi que havia uma porta pequena, quase escondida na parede ao lado do guarda-roupa. Uma porta que eu nunca tinha notado antes, mesmo tendo passado tantas vezes por ali. A chave encaixou perfeitamente. Com o coração disparado, girei a fechadura. O som foi alto, como se ninguém abrisse aquilo há anos. Ao empurrar a porta, não havia um cômodo novo, nem um armário. Era um pequeno corredor escuro, muito mais comprido do que o tamanho da casa. O ar que saiu de lá era gelado, tão gelado que fez meus dedos ficarem roxos, e trouxe um cheiro de coisa velha, de flores secas e algo mais. Algo que não conseguia identificar, mas que dava um nó na garganta. Mesmo com medo, algo algo me puxou para dentro. As paredes eram cobertas por papéis de parede desbotados, com desenhos de laços e corações, iguais ao do meu quarto, mas tão desgastados quanto pareciam. Tão desgastados que pareciam chorar. Ao longo do caminho havia bonecas, muitas bonecas. Elas estavam sentadas em prateleiras, em cadeirinhas pequenas, tinham roupas bonitas parecidas com a blusa que eu usava, mas seus rostos eram vazios. Não tinham olhos nem boca, apenas liso, como se tivessem sido apagadas. E o silêncio ali era tão pesado que eu podia ouvir meu próprio coração bater, cada batida mais forte que a anterior. De repente, ouvi um som, um sussurro baixinho, como uma voz de criança chamando o meu nome. Virei-me rapidamente, mas não havia ninguém. Quando olhei de volta para frente, uma das bonecas tinha mudado de lugar. Ela estava agora bem mais perto de mim, sentada no chão, com as mãos juntas ao colo. Então, outra voz, um pouco mais alta. Você finalmente veio brincar com a gente. Tentei correr de volta para a porta, de onde tinha vindo, mas, quando olhei para trás, ela tinha desaparecido. No lugar dela, havia apenas mais parede, com o mesmo papel de parede antigo, e as bonecas, todas elas começaram a se mover devagar, muito devagar. Viravam a cabeça na minha direção. Mesmo sem olhos, eu sentia que elas estavam me olhando. Uma por uma começava a se levantar, com os corpos duros
rangendo como madeira velha. O sussurro ficou ainda mais alto. Várias vozes, juntas, todas dizendo a mesma coisa. Aqui é o nosso quarto. Aqui ninguém vai embora. Você vai ficar com a gente agora. Vai ser uma de nós. Eu recuei até bater na parede, sem ter para onde ir. Uma das bonecas, maior que as outras, com um vestido que parecia igual ao que eu tinha quando eu era pequena, deu um passo à frente. Ela estendeu as mãos na minha direção, as mesmas mãos que eu tinha visto em pensamento, apontando para mim. Quando ela tocou o meu braço, senti um frio que entrou nos meus ossos, queimando como gelo. E foi então que percebi, nas paredes haviam fotos antigas, com pessoas que eu não conhecia, mas que usavam roupas parecidas com a minha. E todas elas tinham algo em comum. Nos braços havia uma boneca idêntica às que estavam ao meu redor. E todas as pessoas das fotos tinham um rosto vazio, iguais às das bonecas. As vozes ficaram ensurdecedoras, todas gritando: fique com a gente, fique para sempre. Eu fechei os olhos com toda a força, cobri os ouvidos, gritei, um grito que pareceu durar uma eternidade. Quando abri os olhos, estava de volta no meu quarto. A porta pequena estava fechada, como se nunca tivesse sido aberta. A chuva ainda caía lá fora. O relógio marcava a mesma hora de antes. Eu respirei aliviada, pensando que tinha sido apenas um sonho. Uma imaginação da minha cabeça cansada. Mas então olhei para a minha cama. Lá estava uma boneca que nunca tinha sido vista antes. Tinha a mesma blusa que eu usava, o mesmo cabelo, o mesmo tamanho. E quando ela abriu os olhos, percebi que eram os meus olhos. E com uma voz idêntica à minha, ela sussurrou: agora eu sou você. E você é apenas mais uma boneca da coleção. E no quarto, que eu achava que era só meu, o silêncio voltou. Mas agora havia um par de olhos me observando de dentro da boneca, esperando o momento de brincar novamente. Eu, hein? Ainda bem que eu não brinco mais de boneca.